pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística. A aula de hoje é sobre espaço amostral e eventos e definição de probabilidade. Vamos iniciar definindo qual é o tipo de experimentos que pretendemos calcular probabilidades. Existem dois tipos de experimentos, os determinísticos e os não determinísticos. Os experimentos determinísticos são aqueles que, ao serem repetidos em iguais condições, sempre fornecem o mesmo resultado. Por exemplo, se colocarmos água para ferver, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. A água congela a 0 graus Celsius. Experimentos não determinísticos são aqueles que possuem as seguintes características. Ao serem repetidos em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes. Não é possível afirmar qual é o resultado que vai ocorrer, por exemplo, lançar um dado, mas é possível descrever o conjunto de possibilidades. Por exemplo, no lançamento do dado, é os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os resultados individuais são aleatórios. A cada lançamento, o resultado é aleatório. Quando o experimento for repetido um grande número de vezes, vai surgir uma regularidade. E é essa regularidade que permite a gente fazer previsões. Por exemplo, no lançamento de um dado, se você não sabe se ele é um dado cujas faces têm a mesma chance de ocorrer, você pode lançar ele várias vezes até que em algum momento você vai descobrir qual é a chance da face 1, da face 2, da face 3, da face 4 e assim por diante. Se o dado for o que a gente chama de equilibrado, ou não viciado, ou não viesado, então cada face terá 1/6 de chance de ocorrer. Exemplos de experimentos aleatórios: jogar um dado e observar a face voltada para cima. Jogar uma moeda 4 vezes e observar o número de caras obtidos. Jogar uma moeda 2 vezes e observar a sequência obtida. Então, nesses lançamentos de dados e moedas, a gente está sempre considerando a face voltada para cima. Além disso, no lançamento de moedas, a face cara é a que tem o rosto e a outra é a coroa. Em uma linha de produção, contar o número de peças defeituosas em um período de 8 horas. Nesse tipo de experimento, as peças estão sendo produzidas e testadas. Quando a peça é defeituosa, então ela é contada. E esse processo dura 8 horas. Duração da vida de uma lâmpada em horas. Então, a lâmpada é ligada. Se ela falhar, esse tempo é 0. Se ela acender, então é cronometrado o tempo até ela falhar. Espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento e é denotado por ômega ou S. O espaço amostral nada mais é do que o conjunto universo na teoria dos conjuntos. No experimento jogar um dado e observar a face voltada para cima, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. No experimento jogar uma moeda 4 vezes e observar o número de caras obtidos, eu vou contar quantas caras ocorreram nos 4 lançamentos. Então, o espaço amostral é 0 quando não ocorre nenhuma cara, 1, 2, 3, 4 quando todas são caras. Jogar uma moeda 2 vezes e observar a sequência obtida. Então, nesse caso, eu estou interessado na sequência. Então, seja K cara e seja C coroa. Então, o espaço amostral é cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Em uma linha de produção, contar o número de peças defeituosas em um período de 8 horas. Então, as peças estão sendo produzidas e estão sendo testadas. Quando elas são defeituosas, são contadas. Então, pode não ter nenhuma, pode ter uma, pode ter duas e assim por diante. É o conjunto dos naturais, o da contagem. Duração de vida de uma lâmpada em horas. Então, seja T o tempo de duração da lâmpada até ela falhar. Então, quando a gente liga a lâmpada, se ela não acender, esse tempo é 0. Se ela acender, então cronometramos esse tempo, que é representado aqui pelo T. Então, é o conjunto do T pertencente aos reais, tal que T é maior ou igual que 0. Dado um espaço amostral associado a um experimento, definimos como evento qualquer subconjunto do espaço amostral, ou seja, o espaço amostral está para o conjunto universo da teoria dos conjuntos, como o evento está para os subconjuntos.
No experimento, jogar um dado e observar a face voltada para cima. Um evento associado a esse experimento é um número par ocorre. Então, nesse caso, são os números pares: 2, 4, 6. Jogar uma moeda 4 vezes e observar o número de caras obtidos. Um evento associado a esse experimento é 2 caras ocorrem. E aí, no caso, a 2 é igual a 2. Jogar uma moeda 2 vezes e observar a sequência obtida. Um evento poderia ser pelo menos uma cara ocorre. E aí é cara, 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 coroa, coroa, cara. Ou seja, todos do espaço amostral que tem pelo menos uma cara. Em uma linha de produção, contar o número de peças defeituosas em um período de 8 horas. Então, um evento associado poderia ser todas as peças são perfeitas. E aí é quando não ocorre nenhuma peça defeituosa, então é o conjunto com elemento zero. Duração da vida de uma lâmpada em horas. Um evento associado poderia ser a lâmpada queima em menos de 3 horas. Então, um tempo entre 0, fechado em 0, aberto em 3, aberto porque é menos de 3 horas. Probabilidade. Então, a probabilidade é uma medida que nos dá a chance de ocorrência de um determinado evento. E seu valor é um número entre 0 e 1. É um número real entre 0 e 1. Podendo, inclusive, ser igual a 0 ou igual a 1. A gente vai atribuir 0 quando a gente tem certeza que esse evento não ocorre. Vai atribuir 1 quando a gente tem certeza que esse evento ocorre. E, caso contrário, ele está entre 0 e 1. Por exemplo, se a probabilidade for 1/4, diremos que temos 25% de chances de ocorrer o evento. Então, matematicamente, nós podemos representar a probabilidade como um número real entre 0 e 1, um número decimal. Podemos representar com frações e com percentuais. Geralmente, quando a gente está analisando algum problema, a gente usa o percentual, que é mais intuitivo. No entanto, para nossas listas de exercício e para a prova no Moodle, está definido o número decimal com 2 casas decimais como resposta. Então, para qualquer questão onde estiver pedindo a probabilidade, você vai responder com um número entre 0,0 e 1,00. Então, vai ser um número real, decimal, com 2 casas decimais, certo? Então, é assim que vocês vão colocar a resposta no Moodle. E observe que dos números reais já excluiu todos os números negativos. Então, você nunca responda com um número negativo. Se você chegou ao número negativo, você fez as contas erradas. E também nunca vai dar um número maior do que 1. A probabilidade é um número entre 0 e 1. E no Moodle, nós vamos responder apenas com números decimais com 2 casas decimais. Não coloque em fração, não coloque em percentuais. Bem, a notação para eventos será letras maiúsculas. A notação para probabilidade será a função P de A, né? Isso aqui a gente lê como P de A. Então, essa função P aqui é a nossa função de probabilidade. Ela tem como argumento um conjunto A, e esse conjunto é um subconjunto do espaço amostral ômega. Então, essa é a notação de probabilidade. Então, vamos começar a calcular probabilidades. Inicialmente, vamos entender o que é um espaço amostral equiprovável. Então, quando todos os elementos do nosso espaço amostral ômega, que eu vou representar aqui, por exemplo, por o ômega minúsculo, né? Ômega 1, ômega 2, até ômega n, tá? Essa letrinha aqui é o ômega minúsculo. Esses aqui são os meus elementos do espaço amostral. Então, se todos eles têm a mesma chance de ocorrer, então esse espaço amostral é equiprovável, certo? Então, quando a gente lança um dado, se esse dado for equilibrado, equiprovável, não viciado, não viesado, esses termos que aparecem em exercício, né? Pode ser um dado equilibrado, não viesado, não viciado, ou um lançamento equiprovável, enfim. Para todos esses casos,
a face do dado vai ter as mesmas chances. Então, aí você está num caso onde o espaço amostral é equiprovável. Além disso, por exemplo, se eu lançar uma moeda 2 vezes, então essa moeda também foi equilibrada, não viciada, não viesada, tiver algum desses termos no exercício, então a chance de cara é igual à chance de coroa. E se a chance de cara é igual a de coroa, você vai lançar essa moeda 2 vezes de forma independente, né? Então, um lançamento independe do outro. Então, também, essa sequência cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa, todos vão ter a mesma chance. Ou seja, a chance de ocorrer cara a cara é igual à chance de ocorrer coroa coroa, que é igual à chance de ocorrer cara coroa, que é igual à chance de ocorrer coroa cara. Porque, nesse caso de uma moeda equilibrada, não viciada, não viesada, o nosso espaço amostral é equiprovável. Então, para efeito de exercício, a menos que digam que um lado da face tem mais chance que outra, ou um lado do dado tem mais chance do que outro, ou as faces pares do dado tem mais chance de ocorrer que as faces ímpares. Se for dada alguma argumentação diferente, nós vamos considerar que lançamentos de dados e moedas são equiprováveis, ou seja, que a moeda e o dado é equilibrado, que é o mais comum de ocorrer. Bem, entendemos que o nosso espaço amostral ele pode ser equiprovável, porque todos os elementos dele têm a mesma chance de ocorrer. E ele também pode ser finito, que é quando o número de elementos dele é contável e tem fim. Existe uma quantidade fixa conhecida de elementos nesse espaço amostral, então ele é finito. Então, quando esse ômega é finito e quando ele é equiprovável, todos os elementos dele têm a mesma chance de ocorrer, então a gente tem uma forma simples de calcular a probabilidade, que é usando a definição clássica. A definição clássica é essa que vocês aprenderam antes na escola, de como calcula a probabilidade, as chances favoráveis ao evento, dividido pelo total de chance, total de possibilidades, que é o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, a probabilidade de um eventual ocorrer é simplesmente contar quantos elementos ele tem e dividir pelo total de elementos, que é o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, ele precisa ser finito para que esse n aqui, o número que vai estar aqui, ser um número finito. E precisa ser equiprovável para essa probabilidade aqui fazer sentido. Por exemplo, se a chance de cara é diferente de coroa em uma moeda, a probabilidade não é calculada dessa forma. Mesma coisa se em um dado as chances das faces são diferentes, então também a gente não usa essa fórmula para calcular a probabilidade para o dado. Por exemplo, ao lançar uma moeda equilibrada, qual é a probabilidade de ser cara? Então, no espaço amostral temos duas possibilidades, cara e coroa. E o evento A é ocorrer uma cara, só tem uma possibilidade, então é uma chance em duas, 50%. Ao lançar um dado equilibrado, qual é a probabilidade do resultado ser um número divisível por 3? Nosso espaço amostral são os números de 1 a 6, tem 6 possibilidades. E para o evento A, o número ser divisível por 3, temos duas possibilidades, 3 e 6. Então, são duas possibilidades em 6, 0,333 ou 33% de chance de, ao lançar um dado, o número ser divisível por 3. Um outro exemplo. Considere o experimento de lançar 2 dados equilibrados. O espaço amostral desse experimento é finito e equiprovável, igual aqui. Então, eu já coloquei aqui para vocês o espaço amostral do experimento de lançar 2 dados, certo? Então, se o primeiro face for 1, então aqui está todas as possibilidades. Se a primeira face for 2, se for 3, se for 4, se for 5, se for 6. Então, isso aqui são o nosso espaço amostral. Determina a probabilidade dos eventos. A soma seja igual a 4, então se somar aqui dá 4. E B, a soma seja igual a 11. Então, somar e dá 11. Então, no primeiro caso, nós temos que a soma da 4 pode ser o 3 e o 1, o 2 e o 2, e o 1 e o 3. Todos esses casos aqui, esses 3 casos aqui, a soma é igual a 4. Então, são 3 possibilidades. Em quantas possibilidades?
6 vezes 6, 36. Nós temos 36 possibilidades. Então, é 3 sobre 36, dá 0,083. Calcular agora a probabilidade de B, cuja soma é igual a 11. Então, para que a soma seja igual a 11, ou é 6, 5 ou é 5, 6. Então, temos duas possibilidades em 36. Então, dá 0,056. Observe que a gente não precisava desenvolver todo o espaço amostral para responder esse exercício. Bastava você entender que cada lançamento do dado é um produto cartesiano. O primeiro lançamento, o conjunto é os números de 1 a 6, os resultados de um dado. O segundo lançamento, como é outro dado, são os números também de 1 a 6. Então, temos 6 números aqui, 6 números aqui, então é 6 vezes 6, 36. Não precisa desenvolver isso, não precisa fazer essas contas, basta que você entenda que em lançamentos de dados, em sequência, o número de possibilidades é 36, aqui considerando o ômega como espaço amostral finito e equiprovável. Se você, por exemplo, fosse lançar um dado e uma moeda, então seria os números de 1 a 6, cartesiano, o conjunto cara-coroa. Então, temos 6 números vezes 2, que é cara e coroa. E aí, 6 vezes 2, 12. Então, o total de ômega para o lançamento de um dado e uma moeda seria 12. Para o lançamento de 2 dados é 36. Definição axiomática. Então, a definição de probabilidade, ela é bem simples, ela dá uma fórmula que ajuda você a calcular a probabilidade, mas tem uma limitação. O nosso espaço amostral precisa ser finito e precisa ser equiprovável. Então, se ele não for finito e equiprovável, a gente não pode usar aquela fórmula para calcular a probabilidade. E também não existe uma fórmula mágica para quando não é finito e equiprovável. É por isso que probabilidade é uma área bem extensa e complexa, tá? Porque não tem uma outra formulazinha para quando esse ômega é infinito ou quando ele não é equiprovável, ambos, tá? Como é que a gente faz quando o nosso espaço amostral falha em ser finito e equiprovável? Nesse caso, nós definimos a probabilidade como uma função. Ela é uma função P, os seus argumentos são eventos, e ela pega um evento aqui no espaço amostral, tá? E atribui uma probabilidade, um número de 0 a 1. Então, quando o nosso ômega não é finito e equiprovável, então a gente vai calcular a probabilidade através de uma função P, que tem essas características. Ela é uma função de um evento do espaço amostral e que atribui a probabilidade, o número entre 0 e 1. E essa função P deve satisfazer os axiomas de Kolmogorov, que são eles. O primeiro axioma de probabilidade diz que a probabilidade nunca é negativa, é a não negatividade. Ou seja, ela é sempre maior ou igual a 0. Para todo evento A do nosso espaço amostral que você imaginar. E a probabilidade do espaço amostral é 1. Nós chamamos esse axioma de normalização unitária. Além disso, dado dois eventos disjuntos, o que é ser disjuntos? É quando eles não têm interseção. Aqui está meu A, aqui está meu B. Não existe nenhum elemento que está em A e em B ao mesmo tempo. Quando a gente faz essa interseção, dá vazio. Então, esses eventos são disjuntos ou mutuamente exclusivos. Quando nós temos dois eventos A e B disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. E se for diferente, se houver uma interseção, então não é assim que se calcula a probabilidade. Então, aqui o axioma apenas está dizendo que essa função tem que satisfazer esses 4 axiomas. E o quarto axioma é apenas uma extensão desse. Então, se você tem 3 eventos e esses eventos são disjuntos, eles serem disjuntos 2 a 2 implica que eles vão ser disjuntos entre si, ou seja, nenhum deles vai ter interseção. Então, se eu tenho 3 eventos que não têm interseção, eu calculo a probabilidade da união deles
então vai ser igual à soma dessas probabilidades. Se eu tiver 4 eventos, também vai ser a soma das 4 probabilidades. Se eu tiver 5 eventos, a das 5 e assim por diante. Então, para qualquer função que é não negativa, a probabilidade do ômega é igual a 1. A probabilidade da união é igual à soma quando os eventos são disjuntos para qualquer quantidade de eventos. Então, essa função é uma função de probabilidade, ou que a gente chama de medida de probabilidade. E aí ela serve para calcular a probabilidade. Então, basicamente, você pode pensar em qualquer função que satisfizer isso aqui. Então, ela é uma função de probabilidade. A questão aqui vai ser qual função de probabilidade serve para calcular a probabilidade para um experimento específico. E isso aí é um problema complexo. Qual é a função que você vai escolher para calcular a probabilidade para resolver seu problema? Então, existem várias funções que satisfazem isso aqui e que são funções que são medidas de probabilidade. E aí a questão é de escolher adequadamente a função que vai servir para cada problema. Isso é o que a gente chama de modelos de probabilidade. Então, a função de probabilidade, ela tem propriedades. Eu aqui estou apenas elencando algumas, as principais. Então, as principais propriedades são: a probabilidade de ocorrer o complemento de A é igual a 1 menos P de A. Isso quer dizer o seguinte: se você já sabe a probabilidade de A, então você já sabe a do complemento de A, que é A não ocorrer. Se as chances de A ocorrer é 50%, a chance de não ocorrer é 50%. Se a chance de ocorrer A é 70%, as chances de não ocorrer é 30%, é o complemento. A probabilidade do vazio ocorrer é zero. Então, a gente viu que para ser uma função de probabilidade, a probabilidade do todo é 1. E agora a gente está vendo que, como consequência dela ser a probabilidade de todos os elementos ser positivo e do todo ser 1, as consequências são que a probabilidade do vazio é zero e que a probabilidade é um número entre 0 e 1. Né? Como eu disse a vocês, a maioria das questões da prova vão ser calcule a probabilidade. Eu acho que todas serão assim. Calcule a probabilidade, e a resposta é um número entre 0 e 1, um número decimal entre 0 e 1. Então, as chances de errar estão bem limitadas se você se lembrar disso, né? Se A está contido em B, então a probabilidade de A ocorrer é menor que a probabilidade de B. E isso aqui é bem intuitivo. O que é A está contido em B? Aqui está o A e B. A está dentro do B. A está contido em B e B contém o A dentro dele. Certo? É o que está dizendo aqui. A está contido em B, B contém o A. Então, quando isso acontece, é óbvio que as chances de ocorrer é bem menor do que a de B ocorrer. Por quê? Pode existir elementos aqui, ó, fora de A, mas ainda dentro do B. Então, B tem mais chances de ocorrer, porque pode ocorrer nesses elementos que tiverem aqui fora do A. Então, as chances de B é maior do que a de A, se o A está dentro de B. Basicamente isso. Vamos a alguns exemplos. Uma carta é tirada de um baralho com 52 cartas. Para quem não conhece o baralho, eu botei aqui. Então, um baralho com 52 cartas, nós temos as cartas de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos o valete, a dama e o rei. E temos o ás. Então, o rei é esse aqui, o K, certo? Aí nós temos a copas, ouros, paus e espadas, e as cartas vermelhas e as pretas, né? Então, se vocês se depararem com qualquer exercício de baralho, vocês podem olhar aqui para se lembrar, né? Ver esse vídeo e se lembrar aqui. Então, a probabilidade se desenvolveu bastante na parte de jogos, então é comum ter muitos exercícios com pensamento de dados, moedas e baralhos. Uma carta é tirada de um baralho com 52 cartas. Determina a probabilidade da carta ser um rei, bem como a probabilidade de não ser um rei. Então, eu quero calcular a probabilidade de ser um rei e de não ser um rei. Então, seja A o evento, a carta é um rei. Eu recomendo, sempre que vocês forem fazer o exercício,
né? Bem, lá no Moodle vocês só vão dar a probabilidade, então basta que você coloque essa resposta. Mas para resolver exercício vai ficar bem mais fácil, bem mais claro para você se você definir o evento que você está calculando a probabilidade. Então, se eu definir A como sendo a carta é um rei, obviamente a complementar é a carta não é um rei. E eu quero essas duas probabilidades, a da carta ser um rei e a de não ser um rei. Ou seja, a de A e a de A complementar. A de A, quantas chances tem para a carta ser um rei? Então, o rei é esse daqui, ó. Dama é o J, ou valete é o J, dama é o Q, e o K é o rei. Então, tem 4 possibilidades para o rei em um baralho de 52 cartas. Se você for escolher aleatoriamente uma carta no baralho, então as chances é 0,0769. Então, o complementar, eu preciso fazer de novo a continha? Não, é só fazer um menos. Porque se eu já sei quem é P de A, um menos P de A é o P de A complementar. Então, dá 0,9231. Então, temos 7,69% de chance da carta ser um rei e temos 92,31% de chance dela não ser um rei. Exemplo 7. Sejam dois eventos A e B mutuamente exclusivos. O que isso quer dizer? Eles não têm interseção, lembram? Mutuamente exclusivos ou disjuntos é a mesma coisa. A probabilidade da ocorrência de A vale 0,2. A probabilidade da ocorrência de B vale 0,4. Quanto vale a probabilidade da ocorrência do evento A união B? Olha, que é uma questão bem simples e ela inclusive saiu em concursos. Então, naquelas questões de concurso tem bastante probabilidade e estatística, né? Então, aprender isso aqui também ajuda aí para concurso. Então, se o evento é mutuamente exclusivo, a interseção é vazia, a probabilidade da união é a soma, como a gente viu, é um axioma. E aí é só somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Probabilidade de A é 0,2, a de B é 0,4, então somando é 0,6, a resposta é a letra E. Essa aqui é bem simples. Outro exemplo. Para fazer um curso de segurança no trabalho, será escolhido apenas um de 200 funcionários de um certo setor da Infraero. E para tal, cada um deles receberá uma única senha, numerada de 1 a 200. A probabilidade de sortear aleatoriamente uma senha em que o número nela marcado não contenha o algarismo 3 é. Então, os funcionários são numerados de 1 a 200. Você vai sortear uma senha, uma única senha. E aí você quer saber qual é a probabilidade de, nessa senha, o número não ter o algarismo 3. Certo? Então, nesse tipo de probabilidade aqui, ninguém está esperando que você vá calcular a probabilidade de não ter o 3. Você espera-se que você tenha a ideia, né? Porque senão você vai ter que pensar e listar todos os números, né? Fazer alguma conta para saber quais são os que não tem 3. Então é mais interessante descobrir os que tem 3, que são bem menos, e aí contar quantos são. E aí você tem duas alternativas, né? Como você está escolhendo uma senha aleatória, o nosso espaço amostral ele é equiprovável, então o cálculo da probabilidade é desta forma. Então, você tem 200 cartas e aqui você coloca a quantidade, né? Que é melhor você calcular o complemento, né? Então, se A é meu evento, o número da senha sorteada não contém o algarismo 3, é melhor você primeiro calcular P de A complementar e em seguida fazer 1 menos P de A complementar, então encontrar a probabilidade do A, que é o que você quer. Se você seguir esse raciocínio, então você vai encontrar todos que tem 3. E aí você vai contar quantos são? São 38. São 38 possibilidades em 200, então é 0,19. A probabilidade de conter o 3, mas a gente quer o de não conter o algarismo 3. Então é 1 menos 0,19, dá 0,81. E a resposta correta é A. Então terminamos a aula de probabilidade. Até a próxima aula.